Agora vamos estudar sobre a trajetória de Satanás, desde a região da presença de Deus até a região celeste. Aqui vamos quitar muitas dúvidas que a pessoa trouxe há muito tempo. Afinal de contas, aonde está Satanás? Na terra, no céu? Como que é o acusador, chamado acusador dos nossos irmãos? Ele pode entrar na presença de Deus? Que coisa é essa? Que confusão tremenda tem em nossas mentes por não conhecermos a palavra de Deus. Cometemos muitos erros. Há muitas doutrinas que ensinam sobre o princípio da trajetória de Satanás e falam coisas que quando Satanás foi lançado da presença do Senhor e tem deixado ele na terra, e que naquele tempo tinha anjos, nascia homens, que houve a rebelião do céu, cria coisas completamente antibíblicas, que não tem nenhum embasamento bíblico, e para isso usam Isaías 14, põem versículos fora de contexto, estabelece coisas que não existem. Vamos então estudar algo sobre a trajetória de Satanás. Então aí teremos uma coisa mais profunda de principados, governadores, hostes e potestades. Na Bíblia fala no livro Jó, capítulo 1, versículo 6, vamos chamar isso de reunião dos filhos de Deus. Jó, capítulo 1, versículo 6. Um dia vieram apresentar-se diante de Jeová os filhos de Deus, entre os quais veio também Satanás. Esse versículo é igual a Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Vamos ver também Zacarias 3, versículo 1. 3, 1. Versículo 1 do capítulo 3 de Zacarias. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe acusar, lhe opor. Então, claramente que tiremos dois versículos exatamente igual. Outro versículo que está no livro de Apocalipse 12, que diz assim, 12:10. Ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada esta salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite, diante do nosso Deus. O capítulo 12 de Apocalipse é igual a Zacarias 3, é igual a Jó 1. Então já temos 3 versículos, já podemos formar um texto geral e traremos um pouco de luz para aquilo que eu quero falar agora nesse momento. Afinal de contas, como que o Satanás se apresenta? Ele entra na presença de Deus. Não acha que é uma coisa assim fácil, que ele entra na presença de Deus na hora que ele quer, que vai entrando, que vai batendo no peito, que vai entrando. Não, Senhor. Ele é um escravo. Ele é um escravo. Um escravo. Agora, eu queria que vocês compreendessem que na presença de Deus, atualmente agora, como é? Como é a presença de Deus? Em primeiro lugar, Deus habita em um alto monte. Veja lá no livro de Isaías, Isaías 14, vamos ter uma ideia sobre isso daí. Isaías 14, de 13 diante. E dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me aceitarei, da banda do lado do norte. Quer dizer, vou tomar lugar como Deus. E como disse, subirei e semelhante ao Altíssimo. Esse versículo 14, sobre das alturas subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Esse era o desejo do diabo ser. E por essa razão que ele tem muito ódio de nós, de você, porque Jesus Cristo não vai ser semelhante a Ele. Sim, apesar de que o que o Lúcio acaba de fazer, o Lúcio
na sua rebelião, e ele fala que nós vamos ser semelhante a Cristo, nós vamos ser semelhante a Ele. Glória a Deus. Ele tinha esse desejo há muito tempo em seu coração. Disse: sobre as alturas da nuvem subirei e serei semelhante ao Altíssimo, e levantarei meu trono. E sabe o que? Jesus falou para nós vamos sentar com Ele no trono. Então Ele tem muito ódio de você. Nós vamos ser semelhança de Deus e vamos sentar com Ele em seu trono. Sente-se em seu trono e assuma a semelhança de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. No versículo 15: contudo levado serás até o inferno, Seol, o mais profundo do abismo. Mas no 15 disse: contudo levado serás ao inferno, o mais profundo do abismo. Quer dizer que da presença de Deus até o Seol tem uma trajetória. Esse versículo diz que ele não foi derrubado do Seol diretamente, não foi cumprido essa profecia no seu total propósito. No versículo diz: do fim será até o inferno. Para que você chegue até o Seol, até o inferno, você vai ter um período. O primeiro período nós chamamos quando ele sai da presença de Deus, deixado região celeste. Apocalipse 12, 7. Agora ele é deixado na região celeste, e quando Miguel pega o capítulo 12, 7, ele será deixado pegado da região celeste e deixado na terra. A igreja não estará mais aqui. A igreja estará na Nova Jerusalém, e Satanás ficará na terra. E por esta razão que a Bíblia fala: porque feliz é aqueles que habitam no céu e na terra, porque o diabo foi enviado à voz da terra. Então ele estará aqui na terra nesse período, e a igreja estará na Nova Jerusalém. Ele passa aqui na terra 3 anos e meio, e passando esses 3 anos e meio, ele será deixado no abismo. Então, se do abismo ele ficará 1000 anos, e no período do governo de Cristo, literal de Cristo da terra, e depois desse 1000 anos, ele será juntamente com a morte, o falso profeta e o anticristo, será deixando do lago de fogo. Então finalmente aí será o fim. E como eu disse que está o Seol é o mesmo que Hades, é a palavra hebraica para Hades, é a palavra Hades, é a mesma que Seol. Então, se no versículo 13: e tu dizendo no teu coração, eu subirei até o céu, quer dizer que ele não estava na presença de Deus ainda, ele estava no nível inferior de Deus, da presença real de Deus. No livro de Ezequiel, no Ezequiel 28, vamos ver aonde ele estava quando ele teve o desejo de ser semelhante a Deus. Capítulo de 28 de Ezequiel, aqui vai falar quando, a versículo 12: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Mas você pode dizer, aqui não está dizendo de Lúcifer, aqui está dizendo sobre o rei de Tiro. É uma coisa que você precisa aprender, e eu sinto em meu coração que eu tenho que dizer para você: existe um secreto dentro da lei da doutrina, da profecia, chama a doutrina da projeção profética. A doutrina da projeção profética é essa. Eu vou dizer para você, toma muita atenção sobre isso. Por exemplo, no capítulo 28, quando Deus queria falar com Ezequiel, o profeta, Deus estava no período de eternidade. Ezequiel estava no período de tempo. Vê como é importante conhecer sobre tempo e eternidade? A gente vai usar isso. Então, se Deus estava no período de eternidade, para Deus ele olhar o passado do homem, o futuro do homem, o presente do homem, é a mesma coisa. Por quê? Porque ele está na presente eternidade, e o homem está no tempo, está no presente, está claramente. Para Deus olhar passado, presente, o futuro, é a mesma coisa. Compreende isso? Então, quando Deus veio falar com o profeta Ezequiel, ele para e pensa: se eu revelo, se eu falo para ele, Ezequiel,
do passado, quer dizer, de Lúcifer, ele não vai compreender. E se eu falar sobre o anticristo, tampouco ele vai compreender. Então, se eu necessito, ao mesmo tempo, falar de duas personagens que vive em seu tempo, que profetizando contra ele, esses dois, eu, no mesmo tempo que eu estou profetizando contra ele, eu vou estar revelando, ao mesmo tempo, o futuro que eu queria dizer, do período passado, antes da criação, e do período depois da graça, quer dizer, o período do anticristo. Então, Lúcifer não era o rei de Tiro, ele foi o querubim que se rebelou contra Deus no princípio e vai estabelecer o anticristo no futuro. E como Deus vai falar com o profeta? Então Deus tem que usar a projeção profética. A projeção profética é essa: quando Deus utiliza uma pessoa que tem comparação ou semelhança ao que Deus quer falar, equivale ao que Deus quer profetizar-te. Então, se o Senhor vem e pergunta: Ezequiel, quem aí do seu tempo se parece com a descrição que eu tenho disso que eu quero falar? Aí Ezequiel fala: só uma pessoa, o rei de Tiro. Então Deus fala: profetiza contra o rei de Tiro. Então, se Ezequiel já conhece a característica do rei de Tiro e começa a profetizar, e sem saber, ele começa a profetizar contra o mesmo Lúcifer, o mesmo anticristo que havia de ver o anticristo, e ele não sabia disso. É por isso que a Bíblia fala em 1 Pedro, capítulo 3 e 11, que os profetas buscavam esquadrinhar a escritura de tal maneira para ele encontrar, para saber que tempo que falava os profetas, porque eles mesmos não sabiam do que falavam. Então, se no capítulo 28, no versículo 1 até o 19, nós teremos duas profecias em tempos diferentes, completamente distintos. Por exemplo, capítulo 28, veio a minha palavra do Senhor Jeová dizendo: dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se elevou o teu coração. É contra o rei de Tiro. Mas não é que Deus queria falar contra o rei de Tiro, ele queria aproveitar a rebelião de Tiro. Então, se ele profetizando contra o rei de Tiro, ele estaria dizendo para uma palavra profética que havia passado, uma palavra histórica e profética que tinha acontecido no passado. Então, se o Senhor utiliza o rei de Tiro como um ponto de referência para o profeta, e o profeta está sabendo, nem entende o que está falando, então o Senhor, assim diz o Senhor Jeová, visto como se elevou teu coração e dizes: eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento, e no meio dos mares me assento, sendo tu homem, não Deus. Viu? Isso não aplica-se ao anticristo, isso se aplica ao anticristo, não é Lúcifer, porque nesse texto dá-nos a entender que sendo tu homem e não Deus. Então está falando de anticristo, porque esse texto me dá uma pista, porque sendo tu homem, não Deus. Estima o teu coração como se for o coração de Deus. És aqui que tu és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que possa ser oculto de ti. Pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, alcançar teu poder, adquiriste ouro, prata, os teus tesouros, pela extensão da tua sabedoria, do teu comércio, aumentaste o teu poder, e eleva o teu coração por causa do teu poder. Porquanto assim diz o Senhor Jeová, porque estima o teu coração como se for o coração de Deus. Versículo 12: sendo tu homem, não Deus. Então, sim, nós podemos compreender que no capítulo 1 até o versículo 7 não fala de Lúcifer, mas fala de anticristo. No versículo até 17, não está falando mais de anticristo, está falando de Lúcifer. Olha bem o que disse. Versículo 13 já está falando de Lúcifer. Estava no Éden, no jardim do Éden, no jardim de Deus,
tu estavas? Toda a pedra preciosa era a sua cobertura, a sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, carbunclo, esmeralda, o ouro, e a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti no dia que foste criado, e foram para ti preparados. Tu, querubim grande, ungido, para proteger-te estabelecido no monte santo de Deus, estavas no meio de pedras de fogo, andavas. Perfeito eras no teu caminhos, desde o dia que foste criado, até que achou em ti iniquidade, maldade. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançaste profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor. Entre pedras de fogo afogueadas, elevou seu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria. Por causa do teu resplendor, por terra te lançarei diante dos reis, te pus, para que olhe para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela justiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Eu, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti, e te tomei em cinza sobre a terra. Aos olhos de todos que te veem, todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tomaste, e nunca mais serás para sempre deixará de ser. Então, se basicamente nós teremos uma pequena trajetória de Satanás, e a trajetória mais completa está no capítulo 31 de Ezequiel, que nós vamos ler mais para frente sobre Ezequiel 31. Depois vamos ver. Então, eu quero dizer agora, no capítulo 28, do versículo 12 até o 19, era que ele era um querubim, e onde ele estava, que o livro de Isaías também, 14, quando ele disse também no seu coração: subirei e serei ao céu. Então, assim, quando ele colocou no seu coração o desejo de ser semelhante a Deus, ele não estava perante Deus, ele estava no nível inferior da presença de Deus. No capítulo 28, no versículo 13, diz: no Éden, no horto de Deus estava. E então, assim, vamos mostrar um tipo aqui. Vou mostrar isso daqui para ter uma compreensão mais ou menos. Toma, veja só, vou fazer um exemplo aqui, um desenho mal desenhado. Pode ver aqui que tipo de um monte. Vamos supor que daqui é um monte, e como se fosse uma floresta aqui, uma selva. Essa floresta é como o Éden, é o jardim do Éden. Essa parte é o jardim do Éden. Esse quadrado é a presença de Deus. Ele não estava aqui na presença de Deus, ele estava aqui embaixo no jardim do Éden, compreende isso? O desejo dele era estar aqui. Ele tem uma pequena visão sobre isso, onde ele estava. Isaías capítulo 14, o livro de Ezequiel 28, no versículo 13, e nós vemos que ele estava no Éden. Se ele estava no Éden, ele disse no seu coração: subirei e serei semelhante ao Altíssimo, e terei no alto monte ao lado do norte. Quer dizer que ele queria ser como Deus. Basicamente, nós temos um exemplo que ele estava no Éden. Então, se o Éden existe e perto de Monte Sião, aonde que Deus estava? A princípio, a Nova Jerusalém não existia, era apenas um plano de Deus, e que veio a existir no decorrer do Velho Testamento, veio ser inaugurado na morte de Cristo, quando ele pega as pessoas do Hades, descendo até o Hades, e traz essas pessoas até a Nova Jerusalém. Aí, a partir daí, a Nova Jerusalém existe. Então, se todo aquele que morre em Cristo vai diretamente para a Nova Jerusalém, aquele que não morre em Cristo vai para o Hades. É isso, espera até o dia do juízo de Deus. É isso que a Bíblia fala. Isso é o que a Bíblia diz. Pero basicamente, no Velho Testamento, nós miramos que que a visão de Deus, quando Deus completou a cidade, quando a cidade não estava construída,
Deus habitava no alto do monte e das nuvens, ao lado do norte, e onde Satanás queria estar. Então, onde ele estava? Onde estava Lúcifer? Ele estava no Éden, no jardim. Ele era. No capítulo 31, teremos uma ideia sobre árvores. Ezequiel, o 31, ele vê que ele é tratado como árvore frondosa, que estava no meio do jardim de Deus. E como nós da igreja somos tipificados como colunas dentro da igreja, tem muitas pessoas que é considerado colunas. Assim era Lúcifer no Éden. Os anjos era tipificado como árvores. E aqueles que foram deixados, que foram por Lúcifer, cortaram essas árvores. E a terceira parte, que queria que representava os anjos, que foi deixada a presença de Deus, que assumiu a região celeste, assumiram o seu lugar. Esse lugar chamado dominação dominica, o habitar, ou lugar de habitação, chamamos de domicílio dominíaco, e que nós lemos no livro de Judas, versículo o único que tem que estar sobre isso daí. Então, se todo o capítulo 31 é exatamente, veja o que diz a palavra de Deus. Ezequiel 31: sucedeu de um ano, um 13º mês, do primeiro dia do mês, em cima, e vi a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz a Faraó, que é outra projeção profética. Ele está usando Faraó para falar sobre a profecia. A quem é semelhante a sua grandeza? Que a Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosas ramagens e de alta estatura. O seu topo estava entre os ramos espécies, as águas fizeram crescer, os abismos o exaltou, as suas correntes corriam em todo da sua plantação, e ele enviava os seus regatos a toda a árvore do campo. É Lúcifer. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas por causa de suas muita água que enviava. E todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos. Todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Isso é a tipologia. Assim era ele formoso da sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque as suas raízes estavam junto a muitas águas, quer dizer, ele tinha muita autoridade diante de Deus. Os cedros não podiam escurecer no jardim de Deus. Outra vez, jardim de Deus. Capítulo 28 fala sobre isso. As faias não igualavam aos seus ramos, e os castanheiros não eram nenhuma árvore no jardim de Deus foi semelhante a ti na sua formosura. Você vê onde ele estava? Estava no jardim do Éden. Formoso fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden, outra vez, árvore do Éden, que estava no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Porquanto assim diz o Senhor Jeová: como te elevaste a tua estatura, e se levantou o teu topo do meio dos espessos ramos, o seu coração se exaltou na sua altura, eu entreguei na mão dos mais poderosos das nações. Isso é a tipologia de igreja, que ele tem entregado à igreja, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade, e lançarei fora. Os estranhos, os mais formidáveis das nações, o cortaram e o deixaram cair os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. E todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todas as árvores do céu habitavam sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolheram sobre os seus ramos, para que todas as árvores junto às águas não se exalte da sua estatura, nem levante o seu topo no meio dos ramos espessos, nem se bebem as águas, venha a confiar em si por causa da tua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, como os que descem a cova. Isso aqui está dizendo que foi ele exemplo para mais anjos. Assim diz o Senhor Jeová: no dia que ele desceu ao inferno, fiz que houvesse luto, fiz que cobrir o abismo por sua causa, e retivesse as suas correntes, e eles
detiveram-se e cobriu o livro de preto por causa deles, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. E aqui é uma tristeza dos anjos sobre tudo aquilo que aconteceu no horto de Deus. Desfaleceram. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações. Aqui nós vemos a trajetória. Primeiro ele sai da presença de Deus para a região celeste. Depois vem Miguel e o pega da região celeste e deixa na terra. E depois a nação o mira. Depois vem Cristo e prende e lança no abismo. E depois o estrondo de sua caída, que assustava as nações, e vai descer ao Seol. O que diz Apocalipse 12: foi lançado fora o dragão, o diabo, Satanás, que enganava o mundo inteiro, foi lançado à terra, foi jogado com eles. Versículo 16 fala sobre isso. 31: no estrondo da sua caída, quando ele caiu, quando aquele que desceu a sua sepultura, todas as árvores desceram com ele, todos aqueles que bebiam água com ele foram consolados. Quer dizer, vieram com ele, receberam o mesmo juízo com ele, e também receberam com ele, e desse vale desceram com ele ao céu, e você morto a espada também. Então, que vieram da sua sombra e das suas águas bebiam. E como foi comparado a glória, foi comparado como a árvore no Edém, mas foi lançado no profundo da terra ao abismo, e sobre o cursivo serás mortos à espada. Que esse é o tipo de Faraó, mas é o tipo de Lúcifer, e a visão profética nos mostra sobre isso. Pode acontecer isso. E olhando no livro de Isaías de novo, nós vamos compreender quando ele disse: e tu dizia no teu coração, subirei ao céu, e junto das estrelas, levantarei meu trono e serei semelhante ao Altíssimo, e se lá do norte. Alguém queria exaltar a si mesmo, para chegar à presença de Deus, porque ele estava no Edém. E em todo o caso, o Edém é o lugar, estacionamento de Deus. E no próximo assunto, eu vou explicar como que o diabo comparece na presença de Deus para acusar aos servos do Senhor, e sobre a região celeste. Quando o livro de Zacarias 3:1, e todavia ele é considerado como acusador do nosso irmão, e livro de Apocalipse 12:3 fala sobre isso. No que nós estávamos estudando sobre que Satanás estava no Éden, estava como Lúcifer no jardim do Éden, e agora no Éden ele falou no seu coração: subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, vai dar um golpe de estado. Basicamente, podemos entender que onde que Satanás ele comparece também na reunião, na presença de Deus, para acusar aos homens. Ele tem acesso na entrada do Éden para cá. Ele, nas certas reuniões, ele pode entrar na presença. Jó 1:6, quando houve uma reunião dos filhos de Deus, de anjos, compareceu também compareceu Satanás. Pode ter um pouco de luz sobre aquilo que eu quero falar. O versículo de Zacarias também 3 fala sobre isso, e Jó também 1 fala, e Apocalipse também fala, 12 fala sobre isso daí. E tem outro texto que vem na minha mente agora, que é 1 Reis, capítulo 22, que fala sobre isso. O capítulo 22, não lembro o versículo, teremos uma revelação aí sobre Miqueias, quando profetiza contra a derrota de Acabe. Então, capítulo 22 de Reis fala sobre isso daí. Fala sobre... A palavra do Senhor diz assim, quando Miqueias profetiza a derrota do rei Acabe. Diz a palavra do Senhor no versículo, a partir do versículo 19 por aí. Então se diz a palavra do Senhor: veio Jeová sentado em seu trono e todo o exército de anjos. Essa reunião é igual ao capítulo 1 de Jó,
capítulo 6 de Jó, disse: E eu vi a Jeová sentado no seu trono, e todo o exército e todo o céu estava junto dele, à sua direita e à sua esquerda. E Jeová, quem induzirá Acabe para... Um dizia de uma maneira e outro dizia de outra maneira. Isso aí é um espírito, e se pôs diante de Jeová e falou: eu irei, eu induzirei. E que espírito é esse? Esse espírito compareceu na reunião. Isso significa que, claramente, que Deus dá uma liberdade, até mesmo o demônio compareça às reuniões, em algumas reuniões que Deus faz com seus filhos e com os anjos, quando a autoridade, ele compareça no capítulo 22 de Reis, 1 de Reis, como da autoridade igual Jó 1, como que da autoridade compareça em diante de anjos, de Zacarias 3 e Apocalipse 2. Ora, do Éden para cá, ele pode comparecer em qualquer reunião que Deus queira. Eu estava pensando que não deve ser fácil assim de ele entrar na presença de Deus. Os anjos de Deus devem dizer muita coisa para ele. Quando ele entra na presença de Deus, os anjos devem falar para ele que ele não pode tocar aqui, não pode entrar ali, não pode pisar aqui, não pode falar tal palavra. Deve ser uma festa, deve ter muitas regras, deve ter milhares de anjos falando, ditando regra para eles. Imagino que quando o diabo entra na presença de Deus, imagino que seja uma festa. É uma festa, deve ser uma festa. Quando chega o arco inimigo de Deus, que compareça na reunião para receber a ordem do Todo-Poderoso General, reis, senhores, senhores, para comparecer o seu arco inimigo perante ele. E tem uma coisa muito importante sobre a acusação de Satanás: ele não é onisciente, ele não é onipresente. Para receber a informação de um pecado de uma pessoa, deve levar um tempo, um pouco de tempo, que seja um pouquinho de tempo, pode ser um tempo. Ele não é onisciente, então até quando o principado for levar, o demônio for levar uma certa coisa que algum crente fez, agora quando ele está no México ou andando em algum outro país, para que o demônio levar essa palavra até Lúcifer, por Lúcifer levar essa palavra até Deus, o que aconteceu deve até chegar a Satanás para levar notícia do pecado, deve levar alguns momentos, porque ele não é onisciente. E nesse tempo que não comete pecado, e quando simplesmente você dobra o seu joelho, você se arrepende em seu coração, você pede perdão a Deus, você chega primeiro do que Ele, porque o Espírito Santo é onisciente, onipresente, ele chega primeiro. Quando Satanás chega a acusar, ele pode chegar atrasado. Se você estiver arrependida, se você arrepende, quando o Espírito Santo habita em nós, ele é onisciente, ele é onipresente. E para estar na presença de Deus não demora nem um segundo. E por esta razão que Zacarias, no capítulo 3, disse: Satanás chegou a mão direita dos anjos para acusar. Só que passou algo tremendo, e deve passar sempre por nós, uma coisa fantástica, uma coisa sobrenatural, maravilhoso. E o livro de Zacarias, no capítulo 3, fala que o sumo sacerdote que Josué, que estava perante o rei de Jeová, e Satanás estava à sua direita para acusar. Jeová te repreenda, ó Satanás, porque Jeová que tem excluído a Jerusalém te repreenda. Não é esse um tição tirado do fogo, do incêndio? E Josué, ele estava na presença do Senhor, ele estava com vestiduras sujas, mas estava diante do anjo. Satanás estava à sua direita para acusar, mas o anjo mandou que tire essa vestidura suja e coloca sobre ele vestiduras limpas. Veja, é tirado de ti o teu pecado, quer dizer, vestidura, roupas de gala. Quer dizer, José estava sendo perdoado, ele estava sendo perdoado. E o acusador pode chegar para acusar,
Mas não tem poder contra você, porque a acusação dele vai estar no passado, porque nosso pecado já foi perdoado. Literalmente, ele não tem poder de acusação contra nós. Todo o poder da acusação de Satanás não poderá prosperar contra nós, porque ele vai estar no passado. É maravilhoso. Você está perdoado dos seus pecados. Declara sua liberdade. Declara sua liberdade. O acusador te acusará, mas toda a acusação dele passará no passado, e você viverá no presente. Você está perdoado. Aleluia. A vitória é sua pelo sangue de Jesus e pela palavra que você tem ouvido. E eu queria falar sobre dominação demoníaca, domicílio demoníaco. Abra no livro de Judas, o único capítulo de Judas fala sobre isso. No versículo 5 em diante, eu quero recordar que uma vez, que sabendo que o Senhor tinha salvado o povo e sacando do Egito e destruiu aqueles que não creem, e aos anjos que deixaram a sua dignidade, que se abandonaram ao seu habitat natural, Deus guardou para juízo eterno Sodoma e Gomorra. Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E se aqueles que têm feito o pecado posto em fogo eterno, Deus tem guardado ao fogo eterno. E os anjos que guardaram, que saíram do seu habitat natural, também foi guardado para o juízo eterno. E tem muita doutrina sobre isso daí. Dizem que quando Satanás saiu da presença de Deus, ele fez sexo com mulher, teve filho. Tem tanta besteira que fala sobre isso daí, que ele fez uma rebelião no céu. E eu fico enojado com essas coisas. Chegou num nível tão baixo, com pessoas tão baixas, sabe? Eu fico enojado com essas coisas. Coisas demoníacas. Literalmente, as pessoas falam coisas demoníacas. Eles colocam as pessoas no tempo de medo, uma turbulência dentro da igreja, quando as coisas não são assim. Basicamente, os anjos não guardaram a sua dignidade, na presença de Deus, foi deixado na região celeste. Aqueles que abandonaram a sua própria morada. Nós podemos estudar sobre isso. Quando o diabo, seus anjos, foi deixado da presença de Deus, eles ocuparam a região celeste e não tem autoridade para sair daí. Eles não podem estar aqui onde que habitam os homens. Então, assim, é a habitação, é a sua própria morada. Todos aqueles demônios que saem da região celeste e entram no mundo físico, o qual só o homem pode habitar, está ilegal, está completamente ilegal, ele corre perigo. Diz o texto: os anjos que não guardaram a dignidade, que abandonaram a sua própria morada, e foi guardado em prisões eternas e escuridão para o juízo do grande dia. Por exemplo, quando Jesus Cristo entrou na cidade de Gadara, e que vê aquele homem, aquele demoniado gadareno, chamado Gadareno, nem nome ele tinha. Irmãos, as pessoas quando estão com um demônio, nem nome ele tem. Já viu isso? Toma chamar de loiro, apelidado de cabeção, apelidado de narizudo, cabeludo, careca. Qual é a sua característica que o demônio dá? Mas quando nós somos salvos para Cristo, nós temos um nome, um belo nome. E esse gadareno, quando chegou para Jesus e ele estava sob domínio, a primeira coisa que o demônio fez, falou para Jesus: o que não temos contigo, ó Filho do Altíssimo? E falaram para ele. Já viu o demônio orar? A primeira vez que eu vi um demônio orando, o demônio estava pedindo para ele: não manda o abismo. E Jesus Cristo não mandou ele no abismo. Ora, se Jesus Cristo ouve a oração de um demônio, quanto mais ele pode ouvir a sua oração. Claro, sempre nós dobrar nosso joelho ao Cristo,
vai nos ouvir, não pode haver dúvida a qualquer circunstância. Se nós dobramos os joelhos, se nós levantamos, se nós andamos, se nós põe de pé, qualquer posição que você tem, o importa é a sua posição, a tua alma, o teu espírito com Deus. E a palavra do Senhor diz, quando ele entrou na cidade, e diz a palavra do Senhor, depois que reconheceram que era Cristo, eles gritaram, não manda nos abismos, eles gritaram. Ora, tem um segredo aqui nesse texto, não manda no abismo. Eu fiquei desconfiado, pai, mas tem um secreto aqui. Aí você pergunta, você vai procurar na palavra, qual é esse mistério, qual é essa coisa? O livro de Judas fala sobre isso. Então você pode entender que o anjos que não guardam a sua dignidade, o demônio que não guarda a sua dignidade, que atualmente é a região celeste, estão correndo perigo de deixar no abismo. Eles correm perigo de nós deixar no abismo, aleluia. Oh Deus, oh Deus. Então literalmente nesse aspecto é uma bomba atômica. Todos aqueles que estão guerreando contra Satanás, quantas vezes você está guerreando contra Satanás, você fala, sai, ele não sai, ele não sai. Peraí, você pensa assim, o que está acontecendo comigo? Estou em pecado. Mas eu quero falar para você, toda vez que você fala que o demônio sai, em nome de Jesus ele sai e não fica. Quantas vezes eu já orei e o demônio, falei para o demônio para sair, e o demônio não sai. Não é assim. Qualquer vez, qualquer oportunidade que você falar, um demônio sai dele, o demônio sai. Então por que o demônio não quis sair do gadareno? Porque era uma legião. Ora, era uma legião de demônio. E Jesus falava, sai dele, no plural, no singular. Mas ele estava no plural. Mas ele falava, Jesus pensava que ele estava no singular. Então assim, e todas as vezes que foi se lidar com Satanás, você tem que saber que ele é astuto. Ele é astuto. Por exemplo, ele queria mesmo enganar a Jesus Cristo. Veja o que diz a palavra no capítulo 8 de Lucas. No capítulo 8, versículo 28. E quando vendo Jesus, ele lançou um grande grito: que tens comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? E não rogues que não me atormente. Disse o texto, 29. Porque Jesus mandava, eu não estou inventando isso, não estou falando, porque Jesus mandava ao espírito imundo que saía daquele homem. Quer dizer, Jesus estava ordenando que saia, sai, mas não saía. Mas Jesus percebeu que saía, mas não saía todos. Mas Jesus Cristo é inteligente. Olha só, Jesus perguntou. Então perguntou Jesus, como te chamas? Aí ele pegou e falou, já descobriram? E legião. Quantas vezes? Como ele é astuto? Como ele é astuto? Que tens comigo, Jesus? Você pode perceber que aí ele está falando no singular, mas ele está atuando no plural. Que tens comigo? Como que Satanás é simplesmente astuto, sujo, e muitas vezes você vai falar, sai dele, não sai. Claro que ele saiu, aquele que você mandou saiu. Então você tem que ter sabedoria. Todas as vezes que você usar o nome de Jesus, o nome de Jesus terá poder. Amém? A palavra do Senhor não voltará vazia para Ele. Isso é muito importante para o seu ministério, porque a obra do cansaço que o diabo faz para nós, como você disse, ele está falando no singular, mas você sabe que ele está atuando no plural. Ele sabe que ele está no plural. Você tem que atuar no plural. Então ele está atuando no plural. Ele não vai se meter contigo. Você pergunta, por que Jesus ouviu a oração daquele gadareno? Sabe por quê? A razão está no fim do texto, fim da história.
a coisa gloriosa que aconteceu ali. Diz a palavra do Senhor, disse: então Jesus pegou-se barco e juntou aquela multidão em redor dele, os gadarenos, e pedisse que ele saísse dali, sai da cidade. E seria grande temor. E Jesus entrou no barco, e o homem que tinha saído do demônio queria estar com Jesus. Ele queria estar com Jesus, mas Jesus disse para ele: volta para sua casa, fala para eles tão quanto de coisas que o Senhor fez. E ele saiu publicando para toda a cidade com grandes coisas que Jesus tinha feito com ele. Então Jesus não foi covarde. Sabe o que Jesus fez? Deixa que aquele gadareno se mande. Aleluia! Jesus estabelece um princípio de autoridade, triunfa sobre Satanás, sobre o demônio, e disse ao gadareno a obra que eu tinha que fazer. Jesus Cristo falou para o gadareno: deixa o gadareno na cidade, não tira o demônio da cidade, mas falou para o gadareno, e disse: a vitória é essa. Quando Deus tirou o povo do Egito, falou: os cananeus estão na terra, mas lá, vai lá e vença eles. E ele disse: mesmo que Jesus disse para o gadareno: eu tenho vencido Satanás, você triunfou sobre ele, eles não me quiseram ir nessa cidade, mas vai lá, entra nessa cidade, eles não vão poder expulsar a ti, porque você é um testemunho vivo, vai lá, ganhe essa cidade para mim. Então o Senhor, com sua misericórdia, deixou aquele homem na cidade, cheio de demônios, mas salvo, que triunfou sobre Satanás. Ele já teve experiência com Satanás. Com essa experiência, ele estava preparado para triunfar sobre todas as outras coisas. Isso é tremendo. Quando nós tomamos esse conhecimento do livro de Judas, do capítulo 1, que fala, que versículo 6, que nós vemos que os anjos que têm guardado a sua dignidade, que abandonaram a sua própria morada, estão correndo perigo de nós deixarem no abismo. Nenhum demônio vai querer batalhar contigo. Isso é algo particular meu, isso é algo do meu coração, não é ensinança, não é para ensinar vocês, não é doutrina. Eu quero que você entenda uma coisa: tem coisas que são pessoal, tem coisas que são particulares, tem coisas que é particular no nosso coração, coisa minha. Por exemplo, Maria Madalena, ou a Maria que quebrou o vaso de perfume nos pés de Jesus, é uma maneira dela adorar, é uma maneira dela acreditar. João tinha a maneira de adorar, a maneira de acreditar. E não, você não tem que pôr a sua cabeça no ombro do pastor, do peito do pastor, é a maneira de adorar. Jesus estranhava essa forma de adorar. Basicamente, se você toma Jesus Cristo, estabelece Jesus Cristo na sua vida, como Senhor da sua vida, real da sua vida, e você, cada ponto você come, cada versículo você come, cada palavra você come, coloca em tua vida. A Bíblia fala que não tem dignidade estar aqui na terra. Ele não pode estar aqui na terra. Isso, se ele sabe que você tem essa autoridade, você sabe essa verdade, que ele não pode estar aqui na terra, onde você colocar seus pés, ele não vai estar. Ele não vai estar onde você estiver, porque isso estabelece uma verdade, que Satanás ele não pode habitar aqui na terra. Ele não pode. Ele está guardado para juízo eterno. Se ele fazer isso, ele está correndo o perigo de ser mandado para o abismo. Deus